Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre o arcadismo brasileiro. Nós falaremos sobre suas principais tendências, sua ligação ideológica com o movimento da Inconfidência Mineira e em seguida nós focalizaremos alguns autores como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Vamos agora ao nosso quadro Arte em Exposição. A arte neoclássica foi trazida ao Brasil por Dom João VI, que encomendou uma expedição de artistas europeus inspirados no neoclassicismo, como o pintor francês Debré, o pintor alemão Rugendas, além do arquiteto Montigny. Em 1826 é fundada a Academia Imperial de Belas Artes. Os pintores Rugendas e Debré são considerados os mais importantes do período neoclássico no Brasil. As suas obras retratam inúmeros aspectos da vida na colônia e, de forma geral, elas estão realmente ligadas com a estética do neoclassicismo. No entanto, em alguns aspectos, elas já anunciam algo da tendência romântica, principalmente na abundância de cores que utilizam. O aspecto propriamente neoclássico nessas pinturas se manifesta principalmente pela ordenação simétrica das figuras, de um lado, e também por uma certa sobriedade, ou seja, não há uma abundância tão grande de detalhes. Quanto ao arquiteto Grandjean de Montigny, segue de uma forma bastante fidedigna os preceitos neoclássicos. Isso pode ser percebido, por exemplo, em uma de suas obras realizadas no Rio de Janeiro, a construção que fez para a Academia Brasileira das Belas Artes. Quando nós falamos em arcadismo no Brasil, um dos aspectos mais importantes a ser destacado é o fato de que jamais houve uma Arcádia brasileira, como houve uma Arcádia romana e uma Arcádia lusitana, por exemplo. A situação no Brasil era a seguinte: alguns portugueses ou filhos de portugueses que retornavam a Portugal para lá estudar acabavam sendo influenciados pelos ideais iluministas que estavam em voga à época e também pelos ideais neoclássicos. Dessa maneira, autores como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga acabaram incorporando esses ideais. No entanto, nós devemos dizer que eles ficaram bastante restritos a um grupo pequeno, principalmente o grupo que habitava em Minas Gerais. De fato, o neoclassicismo no Brasil é um fenômeno mineiro, e isso tem uma motivação econômica. O fato de que, no século XVIII, foram descobertas inúmeras jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais, o que fez com que o centro econômico do Brasil se deslocasse, de certa forma, do Nordeste em direção a Minas Gerais. Os brasileiros não seguiram de forma 100% fidedigna os ideais do neoclassicismo europeu. De forma geral, eles utilizavam a forma neoclássica, mas acabaram introduzindo algumas variações, principalmente no que diz respeito à temática. Nesse sentido, nós devemos destacar três questões importantes. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, se caracteriza por ter introduzido em seus temas a questão da sua terra natal, algo que contradiz, de certo modo, a necessidade de distância e de locus ameno do arcadismo. Nós temos também, principalmente nas obras épicas, a introdução do indígena, dando início a algo que mais tarde, no romantismo, se caracterizaria como o mito do índio enquanto um herói nacional. E por fim, nós temos também algumas manifestações de uma subjetividade que também sai fora daquilo que os neoclássicos pregavam, principalmente na segunda fase da obra de Tomás Antônio Gonzaga, em que nós já vemos alguns anúncios pré-românticos ou do próprio romantismo. Vamos agora ao ponto duas tendências. O crítico literário retratou essa situação do arcadismo brasileiro dizendo que nós podemos reconhecer duas tendências. De um lado, há autores que seguem quase que fidedignamente os cânones neoclássicos. E de outro lado, há autores que se desviam em alguns aspectos.
Os autores que seguem o cânone neoclássico seguiam pelos princípios da clareza, da simplicidade, do equilíbrio e da harmonia. Vejamos como isso se manifesta no seguinte poema. Eu vi a linda Jônia e, namorado, fiz logo eterno voto de querê-la. Mas vi depois a Nise, e é tão bela que merece igualmente o meu cuidado. A qual escolherei se nesse estado eu não sei distinguir esta daquela? Se Nise vir, morro por ela. Se Jônia vir aqui, morro abrasado. Mas, que esta me despreza, amante, pois sabe que estou preso em outros braços, e aquela não me quer por inconstante. No poema que você acabou de ouvir, de Alvarenga Peixoto, a temática é o amor. No entanto, diferente do amor barroco, esse amor é colocado de uma forma bastante distante, bastante equilibrada. Um dos aspectos que garante essa distância é o fato de o poeta se dirigir a musas e não a mulheres verdadeiras que conhece. Nesse sentido, há uma alusão a entidades do mundo greco-romano. Outro aspecto importante que aponta para uma estética neoclássica é o esmero com relação à forma. No poema, isso se reflete principalmente na maneira como o poeta construiu os seus versos, que são decassílabos perfeitos. No que diz respeito à segunda tendência, ou seja, aquela tendência que se desvia um pouco dos preceitos neoclássicos, nós podemos citar como primeiro exemplo o lirismo, por vezes expandido, de Tomás Antônio Gonzaga. Observe como isso se dá na seguinte estrofe de um de seus poemas. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Como você pode perceber, diferente do poema que você havia ouvido anteriormente, neste, o autor extravasa um sentimento de subjetividade que, inclusive, está ligado com a sua própria biografia. De fato, Tomás Antônio Gonzaga dedica toda a sua obra, Marília de Dirceu, a uma mulher que efetivamente amou. Nesse sentido, alguns autores afirmam que essa segunda parte da obra, Marília de Dirceu, já anuncia vestígios do romantismo. Além desse lirismo de Tomás Antônio Gonzaga, outras temáticas que se desviam um pouco do neoclassicismo europeu são a questão do indianismo, principalmente da maneira como se manifesta em Basílio da Gama e Santa Rita Durão, de um lado, e a maneira como vários autores árcades acabam retratando a fauna e a flora brasileira. Dessa maneira, eles fogem um pouco daquele preceito árcade segundo o qual a paisagem ideal que deveria ser apresentada seriam apenas paisagens bucólicas, principalmente ligadas à Arcádia, ou seja, ao ambiente da Grécia ou então à Roma antiga. Há também dois autores que são considerados árcades, mas que fogem bastante de vários preceitos do neoclassicismo europeu. São eles Silva Alvarenga e Domingos Caldas Barbosa. Um fato interessante a respeito da biografia desses autores é que eles são mestiços. Talvez exatamente por essa razão tenham incorporado já no século XVIII muito da cultura brasileira, principalmente no que diz respeito à sua musicalidade. De fato, tanto Silva Alvarenga quanto Domingos Caldas Barbosa eram músicos, o que influenciou bastante a maneira como compuseram seus poemas. Uma das obras mais conhecidas e importantes de Silva Alvarenga é Glaura. Vamos ouvir um pequeno trecho dessa obra. Glaura, Glaura, não respondes e te escondes nestas brenhas. Dou as penas, meu lamento, ó tormento sem igual. Como você pode perceber, apenas a partir dessa pequena parte do poema, existe um trabalho musical bastante intenso na forma de Glaura. Primeiro, temos uma anáfora com o próprio nome, Glaura, Glaura, o que dá uma espécie de efeito de eco. Além disso, o preciosismo do poeta vai tão longe ao ponto de ele criar rimas internas, por exemplo, respondes e esconde. E, por fim, o poema é dotado de inúmeras aliterações e assonâncias, como, por exemplo, a repetição de sons sibilantes. Vamos agora
a um trecho de um poema de Domingos Caldas Barbosa. Não posso negar, não posso por mais que queira, que meu coração se abrasa de ternura brasileira. Domingos Caldas Barbosa, ainda mais do que Alvarenga Peixoto, introduz um elemento extremamente brasileiro em suas obras. Trata-se da modinha. O autor incorporou ritmos que já eram praticados popularmente no Brasil ao poema e, dessa maneira, fugiu completamente aos preceitos rígidos do neoclassicismo. Em termos de temática, chama a atenção um aspecto tipicamente brasileiro na poesia de Domingos Caldas Barbosa. Trata-se de um certo sentimento de dengo, uma ternura excessiva, uma espécie de sentimentalismo. Evidentemente, também quanto a esse aspecto, Domingos Caldas Barbosa foge dos preceitos neoclássicos. Vamos agora ao ponto em Confidência Mineira, a partir de um breve panorama sobre esse movimento. O século XVIII foi um período extremamente representativo para a história. Foi a época na qual ocorreram diversas transformações profundas na sociedade ocidental. As ideias iluministas da época inspiraram diversas revoluções, como a Revolução Francesa em 1789 e a Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1776. Essas ideias, por sua vez, atracaram aqui em nosso território nacional através da elite da já famosa cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, gerando um movimento chamado de Inconfidência Mineira. Esse movimento, especificamente, caracterizou-se pela ideia de liberdade e influenciou a política e as artes locais. A história é a seguinte: as pessoas mais ricas da cidade já estavam cansadas de pagar impostos. O problema ficou maior quando Portugal ameaçou fazer a derrama, ou seja, ia fazer a cobrança dos impostos atrasados. Os inconfidentes queriam liberdade e o fim das dívidas. Eles eram donos de minas, advogados, poetas, padres. Mas o movimento foi reprimido pela metrópole portuguesa. Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi o único dos inconfidentes que recebeu sentença de morte depois de ser julgado durante 3 anos. Os demais, como Inácio Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, foram expulsos do Brasil e levados para a África. Todos os bens dos envolvidos foram confiscados pela coroa portuguesa. E essa foi a última das grandes revoltas do Brasil colônia. Em 1822, o Brasil proclama sua independência. Não é possível falar sobre arcadismo brasileiro sem fazer referência às influências iluministas que esse movimento recebeu. Uma das principais consequências disso foi o fato de que os poetas árcades se engajaram politicamente. Então, isso significa que aqui no Brasil, o iluminismo adquiriu um caráter bastante nacionalista e que pregava a independência do Brasil e, inclusive, ideais republicanos. Alguns dos principais participantes desse movimento eram justamente os poetas árcades, como Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Vejamos agora algumas das principais reivindicações realizadas pelos inconfidentes. A criação de uma república cuja capital seria a cidade mineira de São João del Rei. Intenções de industrialização, a criação de uma universidade na colônia. Por fim, é importante notar que, ao contrário do que possa parecer, os inconfidentes não se colocavam contra a propriedade privada e também não se engajaram de forma tão intensa contra a escravidão. Vamos saber um pouco mais sobre a vida de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, advogado, magistrado e poeta, nasceu em Vila do Ribeirão do Carmo, Minas Gerais, em 5 de junho de 1729. Durante um período de sua vida, foi secretário do governo da província e juiz medidor de terras da Câmara de Vila Rica, que era então a capital da província, importante setor de mineração do século XVIII e centro de intensa vida intelectual. Era homem de prol, com bens de fortuna, senhor de 3 fazendas, quando foi envolvido no movimento da Inconfidência, ao qual daria um apoio sentimental. Faleceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 4 de julho de 1789, preso na Casa dos Contos.
Cláudio Manuel da Costa, na verdade, é considerado um autor de transição entre o barroco e o arcadismo. Por essa razão, vários de seus poemas ainda estão impregnados de muitos elementos que, na verdade, pertencem mais a uma estilística barroca do que a uma estilística neoclássica. Vejamos um exemplo disso no seguinte poema. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro enriquecendo em fluxo em tuas veias, quanto em chamas, fecunda, brota em ouro. Um primeiro aspecto mais tipicamente barroco que chama a atenção nesse poema de Cláudio Manuel da Costa é o fato de haver uma adjetivação bastante intensa, algo que não era muito praticado pelos neoclássicos. Observe principalmente o adjetivo esquecimento frio, que faz uma alusão sensória a, na verdade, uma ação do pensamento. Esse tipo de paradoxo, na verdade, era mais cultivado pelos barrocos do que pelos neoclássicos propriamente dito. Um segundo elemento que também está um pouco alinhado com o barroco na poesia de Cláudio Manuel da Costa é o fato de o autor produzir uma sintaxe menos linear e mais truncada, composta por inversões. Vamos ver como isso ocorre em alguns versos da primeira estrofe. No poema original nós lemos: leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Se nós utilizássemos uma sintaxe mais simplificada, mais típica do gosto neoclássico, teríamos ó pátrio rio, ou seja, o vocativo por primeiro, leia a posteridade, teu nome celebrado em meus versos. Ou seja, dessa maneira, teríamos o efeito da claridade e da clareza, que é muito mais neoclássico do que o efeito obscuro tão prezado pelos barrocos. Além desse predomínio de aspectos barrocos na obra de Cláudio Manuel da Costa, há duas outras características que são consideradas típicas de sua poesia. De um lado, Cláudio Manuel introduz em seus poemas elementos da paisagem local de sua terra natal, Minas Gerais. Dessa maneira, também foge, de certo modo, aos preceitos do classicismo. Além disso, há na questão da temática amorosa um diferencial em Cláudio Manuel da Costa que talvez se deva a uma certa influência barroca. Quando o poeta fala de amor, ele deixa transparecer um certo sentimento de angústia ou de tristeza, algo que também contradiz a sobriedade e a objetividade neoclássica. Vamos agora ao poeta Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ouvir um pouco sobre a biografia do autor? Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto, em Portugal. De pai brasileiro, estudou na Bahia e formou-se em Coimbra. Jurista de rara habilidade, já em 1782 era designado ouvidor de Vila Rica. Envolvido no processo da Inconfidência, é preso em 1789 e, em 1792, condenado ao degredo em Moçambique, onde logo se casa com a rica herdeira Juliana Mascarenhas. Na África, recupera a fortuna e a influência perdidas e morre, provavelmente, em 1810. Embora tenha escrito alguns poemas antes da estada em Vila Rica e apesar de só atualmente estarem sendo descobertas obras suas, escritas durante o exílio, foi durante o curto período vivido em Minas Gerais que Gonzaga produziu alguns dos mais significativos poemas do arcadismo luso-brasileiro. A principal obra de Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu, que, na verdade, é uma obra dedicada a uma mulher por quem o poeta se apaixonara. Trata-se de Maria Joaquina Doroteia de Seixas, uma menina de aproximadamente 17 ou 18 anos, ao passo que o poeta já contava com praticamente 40 anos de idade.
A primeira parte da obra segue de forma mais rígida os preceitos neoclássicos, o que pode ser notado a partir de dois principais aspectos. De um lado, o poeta pratica aquilo que os árcades faziam, que Antônio Cândido denominou de delegação poética, ou seja, o poeta não fala em seu próprio nome, mas assume a identidade de um pastor. Da mesma maneira, sua amada é denominada com o nome de alguma musa grega ou romana. Assim sendo, o poeta, Tomás Antônio Gonzaga, se chama de Dirceu, ao passo que Maria é denominada de Marília. O segundo aspecto neoclássico dessa obra é uma maneira sóbria e, inclusive, um pouco distante como retrata o amor. Observe como esses aspectos estão evidentes no seguinte trecho. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Nessa primeira parte de Marília de Dirceu, você pode perceber os principais preceitos árcades, o Carpe Diem, a Aura Mediocritas e também o Locus Amenus. O Carpe Diem está evidente no sentido de que o poeta pretende realmente vivenciar esse amor que sente pela amada. O Locus Amenus, ele está ligado bastante com a ideia do bucolismo, muito típica do arcadismo, pois o ambiente no qual o eu lírico se insere é um ambiente repleto de bosques, de prados, enfim, é um ambiente pastoril. Por fim, o terceiro aspecto, a Aura Mediocritas, se revela na maneira sóbria, distante e equilibrada como o eu lírico pretende vivenciar esse amor, sem os grandes arroubos do barroco ou do romantismo que viria posteriormente. Já no restante da obra, nós percebemos um tom que está muito mais próximo da subjetividade romântica do que do arcadismo propriamente dito. Alguns autores explicam isso pelo fato de que essa parte da obra foi composta quando o poeta já estava encarcerado devido ao fato de ter sido denunciado como um dos participantes da Inconfidência Mineira. A obra foi escrita, na verdade, quando o autor estava na prisão e em várias partes se percebe nitidamente um sentimento de angústia e um sentimento de tristeza. Veja, por exemplo, como isso está manifesto no seguinte trecho. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Dessa maneira, como você percebe, Tomás Antônio Gonzaga já anuncia algo que iria acontecer posteriormente em termos de literatura, ou seja, anuncia preceitos vinculados ao romantismo. Vamos agora ao autor Basílio da Gama. Inicialmente, vamos ouvir um pouco sobre sua vida. José Basílio da Gama nasceu em 8 de abril de 1741 na cidade de São João del Rei. Entrou para a Companhia de Jesus, onde estudou com os jesuítas até estes serem banidos do Brasil. O poeta luso-brasileiro seguiu para Portugal e depois para Roma, onde ingressou na Arcádia Romana com o nome de Termindo Cepílio. Foi detido e condenado ao degredo em Angola, mas conseguiu se salvar escrevendo um epitalâmio, poema de louvor ao casamento, à filha do Marquês de Pombal, e com isso passou a ser o protegido do déspota. Basílio da Gama escreveu o poema épico O Uruguai, sua obra mais conhecida, no ano de 1769. Tornou-se patrono da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 31 de julho de 1795, na cidade de Lisboa. Como você pode perceber, um dos aspectos mais marcantes na vida de Basílio da Gama e que acabou influenciando a sua literatura é o fato de ele ter sido protegido pelo déspota, o Marquês de Pombal. Isso se manifestou, inclusive, em várias de suas obras literárias.
Veja agora um trecho de uma obra que foi dedicada ao louvor do próprio Marquês de Pombal. Formoso tejo que do pátrio assento, respeitado das tropas do inimigo, vês ondear à discrição do vento, no elmo as plumas, na seara o trigo. Reconhece do trono o firmamento, a balança do prêmio e do castigo. O pai da pátria, o defensor da igreja, vai ao grande marquês e os pés lhe beija. Quando Basílio da Gama se encontrava ainda no Brasil, era estudante do colégio jesuítico e ele passou exatamente por aquele momento em que os jesuítas foram expulsos, tanto de Portugal quanto das colônias, pelo próprio Marquês de Pombal. Por essa razão, quando chegou à Europa, procurou deixar muito claro que não estava alinhado com os ideais jesuíticos, e sim que estava muito mais alinhado com os próprios ideais do iluminismo. Aparentemente, sua estratégia foi muito bem sucedida, porque Basílio da Gama se tornou uma espécie de protegido do Marquês de Pombal e, por essa razão, escreveu um epitalâmio, por exemplo, para a filha do déspota e mesmo um poema de louvor ao Marquês de Pombal. Mesmo em uma de suas melhores obras, O Uruguai, essa visão alinhada com o iluminismo de um lado e anti-jesuítica de outro fica muito evidente. Nessa obra, Basílio da Gama retratou um acontecimento histórico, ou seja, a tomada das missões jesuíticas pelo exército formado entre Portugal e Espanha, liderados por Gomes Freire. No entanto, ao contrário do que poderia parecer, Basílio da Gama não coloca os europeus como os heróis de um lado e os índios como vilões de outro lado. Antes, Basílio da Gama, em uma grande engenhosidade, tem uma certa apreciação pelo índio, exaltando seus valores heróicos, e coloca como verdadeiro vilão dessa história os padres jesuítas. Vamos observar como isso ocorre a partir do seguinte trecho. Eu sei que não sois vós, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres, e se servem de vós como de escravos. Armados de orações, vos põe no campo contra o fero trovão da artilharia, que os muros arrebata, e se contentam de ver de longe a guerra. Sacrificam avarentos do seu, o vosso sangue. Provavelmente devido à influência dos ideais iluministas, que pregavam um certo relativismo e tolerância quanto a culturas diferentes, Basílio da Gama evita colocar o índio como um vilão ou como uma figura maligna. Antes, o poeta demonstra uma certa simpatia para com a figura do indígena e, dessa maneira, ele dá início a uma temática que seria muito importante para o período subsequente, que é a temática do indianismo. De fato, os românticos acabaram retomando inclusive a obra do próprio Basílio da Gama, como foi o caso de Gonçalves Magalhães, para construir um mito do índio como um herói nacional. Por outro lado, alguns críticos literários afirmam que no arcadismo ainda não está realmente desenvolvida a ideia do índio como herói nacional e que se trata, na verdade, de uma espécie de contextualização de um pastor árcade, que aqui nos trópicos seria caracterizado como um índio. De fato, ao passo que na poesia árcade da Europa predominam pastores, aqui nós teríamos os índios, e isso nos permitiria uma espécie de oposição à dominância da cultura europeia. Vamos ver agora um pequeno trecho do filme A Missão.
interessante notar, se nós compararmos o filme A Missão com a obra de Basílio, que na obra de Basílio, o verdadeiro vilão é colocado como jesuíta, ao passo que nesse filme nós vamos ter uma visão mais negativa sobre os europeus e o índio é colocado como uma espécie de mártir. Vamos agora falar um pouco sobre Santa Rita Durão. Esse autor, poeta, nasceu na verdade em Minas Gerais e permaneceu no Brasil apenas até os 10 anos de idade. Depois disso retornou a Portugal. Em Portugal, ele estudou teologia e, na verdade, ao longo do tempo, se identificou muito mais com o pensamento medieval e catequético do que com o pensamento iluminista. Devido às posições anti-iluministas defendidas por Santa Rita Durão, ele acabou tendo desavenças sérias com o próprio Marquês de Pombal e, por esse motivo, teve que se exilar na Itália. A visão de Santa Rita Durão sobre o índio, ela tem duas características principais. De um lado, ela é marcada por essa sua visão teológica mais medieval e absolutamente nada iluminista. Por essa razão, o índio é retratado quase que como um animal. Outro aspecto a ser destacado sobre a maneira como Santa Rita Durão retrata o índio brasileiro é o fato de que tudo o que ele escreve está baseado, na verdade, em reminiscências de sua infância. Nós não devemos esquecer que o autor deixou o Brasil quando tinha apenas 10 anos de idade. Por isso, muito do que escreve é bastante fantasioso e imaginativo. Sua obra mais importante é o Caramuru, e essa obra trata de um naufrágio que teria efetivamente ocorrido de Diogo Álvares Correia na costa da Bahia. Nesse livro, Santa Rita Durão retrata o encontro do português com o índio, sendo que o índio é colocado como um canibal. Vamos ver uma cena do filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Mas vamos esquecer o passado, meu amor. Que é isso? Paraguaçu, chegas em boa hora. Quem é essa? Isabelle, esta é Paraguaçu. Paraguaçu, Isabelle, não há motivos para constrangimentos. Os tupinambás não conhecem o ciúme. Paraguaçu, acudam! O que houve? Um incidente diplomático. Essa mulher é uma selvagem! Na verdade, essa obra possui um fim catequético. Ela pretende, de certa forma, retratar o índio como um canibal na medida em que o índio não está convertido à fé cristã. Com essa retratação do índio, Santa Rita Durão pretende passar uma ideia de que o europeu, se deixar convencer pelas ideias racionalistas do iluminismo, também corre o risco de se animalizar. Vamos ver a maneira como Santa Rita Durão retrata a questão do canibalismo em sua obra a partir do seguinte trecho. Mas vendo a Sancho um náufrago que expira, rota a cabeça numa penha aguda, que ia trêmulo a erguer-se que caíra, que com voz lastimosa implora ajuda, e vendo os olhos que ele em branco vira, cadavérica a face, a boca muda, pela experiência da comum a sorte, reconhecem também que aquilo é morte. Correm, depois de crê-lo, ao pasto horrendo, e retalhando o corpo em 1000 pedaços, vai cada um famélico trazendo, qual um pé, qual a mão, qual outros os braços, outro na crua carne iam comendo, tanto na infame gula eram devassos. Tais há que as assam nos ardentes fossos, alguns torrando estão na chama os ossos. O índio, na verdade, da maneira como é descrito por Santa Rita Durão, não passa de um canibal na medida em que não se converte à religião cristã e não incorpora a cultura europeia. No entanto, na medida em que ele se deixar converter e incorporar os valores europeus, ele passa a ser admirado. Isso se manifesta nessa obra pelo fato de que o Diogo Álvares, na verdade, se casa com uma índia, Paraguaçu, que ele chega inclusive a levar para a Europa. É muito interessante comparar a maneira como Santa Rita Durão
retrata Paraguaçu de um lado e os demais índios guerreiros de outro lado. Ao passo que Paraguaçu é descrita como uma mulher bela, praticamente branca, com todos os traços europeus, os índios são descritos como animais ferozes e canibais. Evidentemente, Paraguaçu, ao casar com Diogo Álvares, se torna cristã e, por essa razão, é levada inclusive para a Europa, onde muda de nome, passa a ser chamada de Catarina. Como se percebe a partir da trama composta por Santa Rita Durão, um dos objetivos principais dessa obra é realmente catequético. De um lado, o autor pretende ensinar aos europeus que não devem se deixar influenciar tanto pelos ideais protestantes e muito menos pelos ideais iluministas. Por outro lado, pretende veicular a ideia segundo a qual apenas a cultura europeia e especificamente a religião cristã é portadora de uma verdade absoluta. Por outro lado, a obra de Santa Rita Durão possui alguns aspectos que são considerados muito importantes, principalmente para os românticos, na medida em que o autor incorpora elementos da fauna e da flora brasileira. Dessa maneira, também contrariando, de certo modo, os preceitos neoclássicos, o autor permite que a exuberância do Brasil seja retratada através de sua literatura. Talvez seja por essa razão que alguns críticos literários afirmam que é no arcadismo que pela primeira vez se desenvolve o embrião de uma literatura genuinamente nacional. Vamos agora ao nosso café literário. Meus caros, que tal mudarmos a rotina e hoje conversarmos apreciando as belas paisagens? Penso que há tanto a ser visto e desfrutado. E quem sabe eu possa encontrar por aí a minha amada. Doce Maria Joaquina. Vá com calma, nobre Gonzaga. Ainda temo pela nossa segurança. Os índios estão em toda parte e bem sabe do que são capazes. Está bem, fiquemos então. Na aula de hoje nós falamos sobre o arcadismo brasileiro. Nós vimos alguns de seus principais representantes no Brasil e vimos também a ligação desse movimento com a questão da Inconfidência Mineira. Um dos aspectos mais importantes sobre o arcadismo brasileiro é o fato de que, apesar de ele incorporar muitos dos moldes neoclássicos, ele acaba introduzindo vários elementos específicos que contribuíram para a formação de uma identidade literária nacional. Algumas das temáticas desenvolvidas pelos Árcades acabaram sendo incorporadas pelos românticos e depois, inclusive, pelos modernistas. Trata-se do indianismo, de um lado, e também da necessidade de retratar a paisagem brasileira em detrimento da paisagem idealizada a partir da Europa. A minha dica de estudos para a aula de hoje é o livro de Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, da editora Itatiaia. Esse livro é um clássico sobre o século XVIII e a literatura no Brasil, indispensável para que você aprofunde seus conhecimentos sobre o neoclassicismo e o arcadismo em solo brasileiro.